Então vamos negociar. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as consequências de vender a sua moto, de vender o seu carro ou até mesmo de vender a sua casa, simplesmente para poder pagar dívidas. Nesse vídeo a gente vai estar abordando aí as consequências de estar adotando, de estar trilhando este caminho. Então, se você está pensando em desfazer de algum bem que você tenha, simplesmente para poder pagar uma dívida, fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender melhor as consequências que você pode acabar sofrendo em estar tomando essa decisão, que no final pode agravar ainda mais a sua situação. Então, vamos ao que interessa. Que seja um segredo só nosso, não conta para ninguém. Mas, infelizmente, eu já cometi esse erro. Eu já desfiz de um bem que eu tinha simplesmente para poder pagar uma dívida, para me ver livre das cobranças, para me ver livre daquelas ligações excessivas de cobrança. Então, infelizmente, né, no auge ali daquele desespero, para me ver livre daquela conta, eu desfiz de algum bem que eu tinha. Você provavelmente já passou por isso ou está pensando em tomar essa decisão. Então, tome muito cuidado com isso. Por quê? Quando eu desfiz desse bem, eu estava tentando me livrar, né, me ver livre de uma consequência. E que consequência era essa? As dívidas. Você precisa entender que as dívidas nada mais é que uma consequência de algo bem pior que está por trás desse endividamento. Então, imagine essa dívida como um problema de saúde. Você está ali com esse problema de saúde, está tendo ali os sintomas. Adianta tratar só os sintomas? Não vai adiantar nada. O problema você vai continuar ali. Então, você precisa tratar o real problema. Então, quando a gente desfaz de um bem para se ver livre de uma dívida, a gente está ali tentando se ver livre da consequência, né? Mas o problema ele continua ali, camuflado. Então, você vai ficar sem o bem, você vai ficar livre dessa dívida temporariamente, por quê? Porque o problema ele vai continuar. Então, mais adiante, você vai voltar a estar endividado, você vai voltar a estar inadimplente de novo, e o pior, dessa vez, sem o bem que você tinha, sem o veículo que você tinha, sem a moto, né, sem o carro que você tinha, e até mesmo sem a casa que você tinha. Infelizmente, né, a gente conhece alguns casos de pessoas que se desfizeram, né, dos seus imóveis, das suas casas, para se ver livre de uma dívida. Passaram a morar de aluguel. E no final das contas, elas estavam ali ainda endividadas, por quê? Porque elas trataram apenas ali as consequências, né? O real problema, ele continuou. Mais adiante, os sintomas voltaram, as dívidas voltaram, e essa pessoa se viu novamente endividada e o pior, morando de aluguel. Olha só para você ver as consequências que essa decisão errada pode acabar trazendo para você. Então, se você estiver pensando nisso, tome cuidado, analise direito. Existem outras opções que você pode estar utilizando para se organizar financeiramente. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar também nesse vídeo. Algumas alternativas que você pode estar utilizando para colocar novamente a sua vida financeira nos trilhos. E não precisar, né, desfazer aí de um bem que você lutou para adquirir. Então, quando a gente está nessa situação de inadimplência, a gente acaba tomando decisões erradas. A gente acaba vendendo, né, se desfazendo de um bem que a gente lutou para conquistar, para se ver livre dessa dívida, que é uma consequência, né, que é apenas um sintoma de um problema bem maior que existe por trás disso. Quando a gente está nessa situação, a gente acaba aceitando qualquer tipo de acordo, e esses acordos vêm sobrecarregados de juros e multas. A gente acaba tomando ali empréstimos, né, com juros altíssimos, que no final das contas fazem com que essa situação se agrave ainda mais. Então, qual foi o benefício que você teve em desfazer do seu bem, em adquirir aí, né, um empréstimo, em contratar um empréstimo para quitar essa dívida? Qual o benefício que você teve em estar finalizando um acordo sobrecarregado de juros e multas? Então percebe que só existe consequências, não existe nenhum benefício em estar tomando essas decisões, né? Decisões essas que só vão impactar ainda mais a sua vida financeira. Consegue entender agora o risco que você acaba correndo quando você desfaz de um bem que você tem simplesmente para se ver livre de uma dívida? Futuramente, esse endividamento que você está, ele vai retornar. Por quê? Porque o problema, ele continua ali. Você se desfez apenas das consequências. Você tomou um remédio ali para se ver livre das dores, mas o que tem causado essa dor
continua ali, né? O problema que tem causado essa dor ainda está ali adormecido. Ele vai despertar novamente e mais adiante você vai se ver endividado e o pior, sem o bem que você tem. Então a gente precisa tratar essas consequências do que te levou a esse endividamento que você está. Tem uma frase no livro A Psicologia Financeira que me chama muita atenção. Ela diz o seguinte: toda decisão financeira que você toma é baseada na informação que você tem disponível no momento. Se você tomou uma decisão errada, é porque você não tinha informação nenhuma, você não tinha educação financeira, você não tinha planejamento financeiro. Então a gente precisa tratar esse problema, ter mais disciplina, ter mais educação, mudar ali os hábitos de consumo, ter um orçamento de acordo com a sua realidade. Não adianta nada você ter ali um estilo de vida totalmente incompatível com o seu salário. Esse é um dos principais vilões ali que tem alavancado ainda mais a inadimplência, né? Essa necessidade que as pessoas têm em viver um padrão de vida que é totalmente incompatível com a realidade que elas vivem ali atualmente. Então a gente precisa ter esse planejamento financeiro de acordo com a sua realidade, para que você não acabe tomando decisões erradas como essa, de desfazer do que você lutou para conquistar, simplesmente para se ver livre de uma dívida que futuramente ela vai voltar, e o pior, ela vai voltar ainda maior. Né? Essas consequências, esses sintomas, eles vão voltar ainda mais fortes. Então a gente precisa tratar esse problema, que é essa falta de educação financeira que você tem. E quando você tem educação financeira, você passa a tomar decisões assertivas. Ao invés de desfazer de um bem que você tenha para se ver livre de uma dívida, o que você faz? Você passa a negociar de forma inteligente. Você passa a usar a lei ao seu favor, você passa a utilizar ali alguns direitos que você tem e que você nem sabe. Muita gente pensa que quando o banco liga, né, oferecendo ali uma proposta, a maioria das pessoas acha que elas são obrigadas a aceitar, ou até mesmo acham que mais adiante não vai surgir uma oportunidade melhor, não vai surgir ali um acordo, uma proposta melhor. Tenha em mente que o tempo ele não é relativo somente ao relógio, ele também é relativo a boas oportunidades. Boas oportunidades vão levar tempo. Então, quando você tem educação financeira e quando você tem ali um planejamento financeiro, você começa a se estruturar financeiramente, você começa a se preparar, você começa a utilizar o tempo ao seu favor. E é exatamente isso que você deve fazer. Você deve agir de forma inteligente, de maneira pensada, sem tomar essas decisões que futuramente pode agravar ainda mais a sua situação financeira, como desfazer de um bem que você lutou para adquirir e no final das contas você vai se ver novamente endividado e sem o bem que você desfez. Então existe sim formas de se reerguer financeiramente de forma inteligente, sem desfazer de um bem que você lutou anos para conquistar. Tenha em mente que você tem sim direitos. Não é porque você está inadimplente que você não tem direitos. Você tem sim, e você tem mais direitos do que você imagina. Então, pense uma, duas, três, quatro, 5 vezes antes de desfazer de qualquer bem que você tenha, simplesmente para se ver livre de uma dívida. Use todas as ferramentas que você tem ao seu favor, né? Não se sacrifique desnecessariamente simplesmente para se ver livre de uma dívida. Então, se você quer aprender mais a negociar de forma inteligente, é só você se inscrever no canal, ativar ali o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e a nossa mensagem de educação, de planejamento financeiro alcance o maior número de pessoas possíveis. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.